Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí do Galvão e amigos, e mais uma vez, sim, a mídia tem que se render ao nosso Verdão, que é o melhor time do Brasil, sim, e para mim, melhor da América Latina no momento, que é o único 100% na Libertadores. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo aí. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. E o Palmeiras é o líder, é o grande líder. E agora abriu 4 pontos. Correu o risco de estar até perder. Antes de virar contra o Bragantino, estava perdendo a primeira posição. O Flamengo não fez gol no Vasco. Em 5 minutos ele virou, né? E os próximos jogos ele tem agora o Ceará, é Copa do Brasil. Ele tem o Flamengo jogando em casa, depois tem o Sport Cristal. Na Libertadores está com 100%, pode jogar qualquer time ali, que ele vai ser o primeiro. Joga em casa, né? Tem essa vantagem. E o Cruzeiro no dia 1º, que é essa coisa da decisão. Para vocês, quem quer falar? Quanto forte é o Palmeiras nesse brasileiro? Porque toda segunda-feira a gente fala, é Palmeiras, é Flamengo. Agora o Cruzeiro chegou. Então, quanto forte é esse Palmeiras? O Palmeiras tem uma consistência, né, de pegada, usando uma palavra que se gosta de usar, né, moderna, pegada. Quer dizer, eles não se entregam nunca. Quando tem que dar um chutão, eles dão um chutão. Dificilmente você vê o Palmeiras saindo de trás, porque o treinador sabe que é um risco isso, sair de trás, né? Não tem um Luiz Pereira, né, que saía. Então ele sabe disso, tem a noção e sabe as dificuldades que tem. O Palmeiras sabe onde tem o calcanhar de Aquiles e evita isso. Então tem marcação firme, é um time que pega, que marca, tem bola aérea muito boa, é um time que tem cobrança de falta, é um time que está com uma consistência que nós já falamos desde que iniciou o campeonato, mas agora ele deu uma disparada e tem um treinador de muita competência. Você, Casagrande, diz que o seu preferido para ser técnico da seleção era o Abel. Era o Abel. E o Palmeiras hoje, na minha opinião, ele tem um elenco muito mais forte do que os anos anteriores que o Abel conquistou. Porque o elenco dele é maior e mais qualificado. Hoje ele modifica e o time consegue manter o que ele quer fazer. Ou ele põe um time que não é o titular da cabeça dele e o time continua forte. Ele tem 6 zagueiros no elenco hoje. 6 zagueiros no elenco. Antes ele tinha 3, agora ele tem 6. Micael, que chegou, Murilo, que jogou, fez gol, o Gustavo Gomes, Benedetti, que é o garoto da base, Naves, que é o garoto da base. Ele tem ali, as laterais são fortes, também tem o Giai, que está jogando bem agora, do lado de lá tem o Piquerez também. Ele conseguiu colocar a mentalidade. Então, mas do grupo, né? E do meio para frente, mas a mentalidade sempre teve. O problema dele é que o Palmeiras caía quando ele tinha que mudar, quando ele tinha que fazer um time misto. O meio para frente hoje, cara, ele tem 2 centroavantes de estilo diferente. Um cabeceador alto e um forte, veloz, força física, finaliza bem, que é o Roque, que é o Vitor Roque. Você tem Maurício e Rafael Veiga como cara para criar jogada. Tem as alternativas que o Corinthians talvez não tenha. As alternativas que o Corinthians talvez não tenha. Não, o Corinthians e a grande maioria dos times. Isso? A grande maioria dos times. O Flamengo tem as alternativas? Não, igual o Palmeiras, nesse momento, não. O Flamengo tem muito jogador machucado. Muito jogador machucado. Mas, teoricamente, seriam os dois com mais alternativas. Sim. Para mim, nesse momento, tô falando, a enquete é hoje, né? Claro. Nem o Flamengo, nem o Cruzeiro bate o Palmeiras, na minha opinião, hoje. Opa, então deixa eu perguntar. Agora eu quero ir para você, Mauro. O time é muito focado, muito forte, muito difícil de ser batido. O Corinthians passou por ele no Campeonato Paulista, mas o Hugo está aí para saber. Hoje é o time mais concentrado, time que tem mais jogadas ensaiadas. Palmeiras é o rei no escanteio. Murilo agora 2 jogos, 2 gols de cabeça pro zagueiro. Palmeiras muito bem, já ia no passado com o Gomes. Gustavo Gomes também é muito bom. Gustavo Gomes, já ia no passado, era o Gomes. Quase 2 metros. Agora é o Murilo que está aparecendo. Então, assim, faltam 10 minutos para acabar o jogo, o Palmeiras está correndo como se estivesse com os 15 iniciais. Muito focado, é muito difícil. Agora, são 2 jogaços, né? Hoje o zagueiro do Flamengo falou calma, tal, no Palmeiras, perguntado sobre isso, né? O Léo Ortiz, que vai estar na lista lá, que eu vou te falar, ainda tem a lista. Vamos falar da lista. Aí ele falou, mas não tem ninguém do Palmeiras na lista, ou pelo menos não vazou ninguém do Palmeiras. Tem quem ache, não sei o que o Hugo pensa,
que essa parada do Mundial pode ser fundamental para isso. Agora, precisa ver com quantos pontos o Palmeiras vai chegar de vantagem até o Mundial. Né? Eu ia chegar nisso com o Hugo, mas o Ricardo falar do Palmeiras... A força mental desse time é magnífica, o Falcão falou tudo. Eu acho que eles estão preparados para ser campeões. Quando eu iniciei no time chamado São Paulo em 91, eu saio, eu vi a mentalidade de um time campeão. E depois com o Tele eles ganham tudo. É esse time do Palmeiras. Todo ano tem a dúvida em relação ao Abel. E concordo com o caso assim embaixo. O elenco é muito forte. É muito mais forte do que anos atrás. O elenco é fortíssimo. As opções que ele tem, e ao longo desses anos, tinha uma coisa que o Palmeiras não fazia, que hoje faz, que é a categoria de base, muito forte. Os garotos que vêm de baixo são fortíssimos. O Palmeiras é uma equipe que sempre, a maneira de jogar, vai disputar qualquer campeonato, Libertadores Brasileiro, Copa do... vai lutar para ganhar. Porque além de ter um elenco forte, tem um treinador, aquilo, assina embaixo casa, meu treinador de fora, se fosse para escolher, era o Abel, para trazer um cara de fora, Abel, que está aqui. Veio um belo treinador. Essa conversa passou, exatamente. Já tá resolvido. Entendeu? Mas ele realmente é o treinador que tem um time nas mãos, tem um elenco, aquilo que eu falei a semana passada. Você tem que ter o elenco nas mãos. O Hugo sabe disso, o treinador que tem o elenco nas mãos, meio caminho andado. E tem uma coisa também importante, tem um respaldo da direção absurdo. Ninguém tem. Tem um respaldo, o Abel. Ele tem autonomia, né? E tem autonomia, tem respaldo. Mas assim, quando eu falo assim, ele deu essa mentalidade, o Carlos falou, ele sempre teve, mas quando ele mexia no time, ele mesmo falou, o time caía um pouco. Hoje ele conseguiu ter um time que joga, quem joga, os caras, porque também se não jogar, eles vão sair. Falo do Flamengo, do Cruzeiro, olha, eu não arrisco dizer assim que o jogo é ganho do Palmeiras contra o Flamengo, não. Não dá para arriscar. E nem contra o Cruzeiro. O Cruzeiro talvez seja o time com maior saída. Eu não falei que ia ganhar, eu falei que eu acho que os dois não conseguem ganhar. O momento do Palmeiras é melhor, né? Mas o Cruzeiro tem uma saída, uma velocidade de saída que vai ser um jogo bom para ver. Talvez o Palmeiras seja mais competitivo do que os outros nesse momento. Hugo, o que é jogar contra o Palmeiras? Quanto forte é o Palmeiras? E esses três times hoje seriam... O Corinthians está querendo chegar. A diferença não é tão grande. Do Corinthians de 13 para os 18 do Flamengo, são 5 pontos. Isso tem... Nona rodada, gente. Nona rodada, 9 por 18. Se eu não fugir da escola, não chegamos nem na metade do primeiro turno ainda. No fim do primeiro tempo da próxima rodada, nós vamos estar na metade do primeiro turno. O que é o Palmeiras? Acho que eu concordo com a fala sobre o Abel, né? É um treinador que implantou essa mentalidade vencedora ali na equipe do Palmeiras. É uma equipe que vem estruturada há muito tempo, vem com o mesmo treinador há muito tempo, isso facilita o trabalho, né? E, bom, os resultados aparecem, mas... é um jogo que eu gosto de jogar. Mais uma vez o Galvão se rende sim ao Palmeiras e todos os convidados, né? Você vê aí o Casagrande, que é um anti-Palmeiras, né? Se rendendo ao Verdão, que vem como o melhor time do Brasil. Sim, incontestável hoje a campanha que faz o nosso Palmeiras. E o Hugo falou aí que gosta de jogar clássico. Pena que ele não jogou o último pelo Brasileirão, né? Que amassamos o Corinthians 2-0, fora o baile. Vamos acompanhar também um trecho do Sport Center falando muito do momento do Palmeiras e trazendo aí estatísticas dos últimos brasileiros. E sim, esse de 2025 é o melhor começo do Palmeiras na era Abel. Acompanha aí com a gente. Aí na tela pra gente os 9 primeiros jogos de cada Brasileirão desde a chegada do Abel Ferreira. A campanha nas 9 primeiras partidas no Campeonato Brasileiro. Em 2021, 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Terceira posição, terminou em terceiro. Em 22, com 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota, era o segundo colocado, terminou campeão. Em 23, também foi campeão, também a essa altura do campeonato era o segundo, com 5 vitórias e 4 empates. No ano passado, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, era o quinto colocado e ficou com o vice-campeonato. E agora são 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Palmeiras liderando o Brasileirão com 22 pontos.
Um Bragantino que também briga ali na ponta da tabela, é bem verdade, né, amigos? Antes, deixa eu dar boa noite para vocês. Zupac, um beijo. Tudo bem, Glaucia? Boa noite ao André. Boa noite a todos. Seja muito bem-vinda. Sempre Obrigada. um prazer tê-la conosco aqui. Prazer todo meu, André. Da mesma forma, um beijo. Boa noite. Prazer, Glaucia. Boa noite para você. Boa noite, Gustavo. Uma ótima semana para todo mundo. Então vamos, falando deste Red Bull Bragantino e Palmeiras, né? O Palmeiras vencendo fora de casa. Historicamente, desde que esse Bragantino vira Red Bull, são jogos disputados entre as duas equipes, seja em Bragança, seja aqui no Allianz. E aí o Palmeiras busca, principalmente no segundo tempo, né, Zupac? Um segundo tempo melhor, busca esse resultado. E a gente vê aí os números, eu acho que é interessante observar como o Abel consegue remontar esse time todo ano. Tudo bem, esse ano chegaram nomes de peso, como Paulinho, Vitor Roque, ausências ontem, mas lançando um outro jovem, mexendo, repensando o seu time, ele tem sempre um jeito, né? Ontem especificamente era o João Martins, mas o trabalho dessa comissão técnica, ele é um trabalho de reinvenção constante, né, de temporadas em temporadas. O Palmeiras vai para um jeito de jogar, depois ele volta para outro, readapta alguns jogadores, e acho que essa história que está sendo contada em 2025 é uma história de uma nova reinvenção da equipe do Palmeiras. Acho a tela que a gente mostrou agora muito curiosa, porque desses campeonatos todos que o Abel disputou com o Palmeiras, esse é o melhor início. E esse é o campeonato em que ele começou mais questionado. Sim. E eu não acho que seja coincidência. Eu estava me lembrando aqui daquela cena, quando o Corinthians é campeão paulista na Neoquímica Arena, que o Abel faz questão de receber a medalha de vice-campeão e faz questão de juntar o time e a presidente Leila para todo mundo tirar foto com a medalha. E ele fala na coletiva: eu não vou esquecer disso aqui, isso aqui é importante para mim. E é claro que de uma forma ele está valorizando estar em mais uma final, mas para mim, de uma outra forma, aquilo estava mexendo com o Abel a ponto de, num próximo momento em que ele voltasse a campeão pelo Palmeiras e vestiu uma medalha dourada, ele vai lembrar do dia em que ele vestiu a medalha da derrota, perdendo uma final. E para mim não é coincidência que ele tenha conseguido, depois daquele momento, reinventar novamente o time do Palmeiras. O jogo de ontem foi um jogo duríssimo contra o Bragantino. Um primeiro tempo onde o Palmeiras não foi bem. O Bragantino é um time que vem trabalhando bem. O Bragantino do Seabra não está no G4 à toa. É um time que vem sendo muito organizado, com um nível de intensidade muito alto. E esse nível de intensidade empurrou o Palmeiras para trás no primeiro tempo. E o João Martins, com as trocas que fez, tinha no banco possibilidades de tornar o Palmeiras forte também. Então foi um jogo de nível de competição muito alto. Segundo tempo, né? Colocou Maurício, que resolveu o jogo. Colocou o Evangelista, que entrou muito bem, fazendo dupla ali com o Emiliano Martins. Então o Palmeiras conseguiu ser consistente no segundo tempo. E acho que a consistência que esse time tem como DNA foi a chave para a vitória de ontem. Vitória muito dura, muito importante, e vitória do elenco do Palmeiras. E peças muito pontuais e assertivas também que o Palmeiras traz, né? A gente pode olhar, não é aquele elenco muito largo, né, André? Mas traz um Evangelista que também, quando é necessário, entra, já começou entre os titulares em outros momentos, e encaixa bem e vai dentro desse esquema do Abel. Enfim, é óbvio que isso também ajuda demais nessas remontagens que o Abel tem que fazer. O elenco desse ano é um elenco diferente dos outros, né? A gente já conversou sobre isso. Tecnicamente falando, é o melhor elenco que o Abel teve, né? Nesse período em que ele é o comandante do Palmeiras. Não só pela contratação de alguns jogadores com outro perfil, né? Jogadores que têm mais nome. O Vitor Roque, apesar de ser muito jovem, mas um jogador internacional, voltou para o Brasil para jogar no Palmeiras. O Paulinho, que é uma contratação feita com um custo muito elevado em termos financeiros, mas também uma operação que tira um jogador que fazia sucesso num clube que também se considera candidato, né? Se considera candidato às coisas importantes aqui no nosso país. Não só por isso, mas porque a minha impressão, e aí todo mundo tem a sua opinião, isso é sagrado, não se discute. A minha impressão é que no elenco desse ano, temporada de 2025, existe em cada posição uma competição que é disputada por jogadores mais próximos tecnicamente. Então o Abel tem uma condição melhor, eu imagino, de trabalhar o dia a dia de uma maneira mais produtiva na disputa por vagas no time. O João Martins, nessa entrevista depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, falou que o Abel tinha dito em entrevistas no começo da temporada que o manejo da equipe seria diferente ao longo desse ano, porque o calendário era mais apertado e o time precisaria de jogadores mais frescos a cada rodada, a cada jogo, pelas diferentes competições.
E quando você tem um elenco que é mais homogêneo em termos de titular reserva, não tem uma distância muito grande, na maioria das posições, com a polivalência que o Abel sempre elogia, outro dia ele falou sobre isso também, se vocês perceberem, prestarem atenção, vocês vão ver que no meu time não tem nenhum jogador que faz uma função só. Tem sempre alguém que faz mais. Então, assim, quando se pensa em tratar o elenco de uma maneira diferente, rodando mais, diminuindo minutos para diminuir desgaste, exigindo mais jogadores, você realmente precisa de um elenco que te entregue essa qualidade, meio não de olhos fechados assim, eu posso escolher qualquer um, mas com menos posições nas quais você fala, não tenho como, eu tenho que escalar esse jogador. No ano passado, o Abel falou sobre o Rafael Veiga, que vinha sendo criticado pela torcida, e ele estava jogando abaixo do nível técnico costumeiro, e eu lembro de uma entrevista do Abel, o Abel dizendo, a culpa é minha, porque eu não consigo deixá-lo descansar. Hoje era um jogo contra o Flamengo, se não me engano. Hoje não era para ele jogar, mas eu não tive como, eu tive que colocar ele em campo e ele está fisicamente precisando se recondicionar, alguma coisa nessa linha. Então eu tenho a impressão que o elenco do Palmeiras oferece mais à comissão técnica nesse ano de 2025, não só na qualidade de alguns jogadores que são grandes e foram trazidos, e claro que tem jogadores sendo desenvolvidos também, mas nessa competição pelas posições que a gente está vendo acontecer por jogadores que tecnicamente são mais próximos uns dos outros. E em relação ao espírito competitivo que o Palmeiras tem, isso ficou claro porque o Palmeiras foi empatar o jogo lá pelos 27, 28 minutos, não só a invencibilidade fora de casa, mas a sequência de vitórias como visitante correndo bastante risco, porque o adversário fazia uma ótima partida. Não é nenhuma surpresa o Palmeiras conseguir dar a volta num placar, fazendo um gol numa jogada aérea, depois pressionando o adversário, não desistindo, não se contentando com um empate fora de casa, o que talvez fosse ok para muita gente, buscando, pressionando e conseguindo o gol da virada e da vitória na forma como o Palmeiras conseguiu. Outra coisa que eu acho que é importante a gente discutir, me chama muito a atenção também. Eu não vou falar nunca, porque o nunca é muito arriscado, porque, óbvio, né, eu não vou lembrar aqui de todos os jogos do Palmeiras e de todas as partidas que o Palmeiras disputou minuto a minuto. Mas eu acho que raras vezes a gente viu, não só nesse ano ou no recorte recente, mas no período com o Abel, um time desorganizado em campo em algum momento. Seja no final das partidas, quando é necessário pressionar. E isso é muito comum em equipes com trabalhos menos consolidados, com treinadores mais experimentando coisas. Você viu, no período do Ramon Dias no Corinthians, por exemplo. A gente via, mas diversas vezes, final de jogo, o placar não interessava, o time completamente o que está acontecendo? O que ele deseja com esses jogadores? E isso, claro, no Palmeiras, é decorrência de um treinador que está há muito tempo no clube, que se sente muito confortável, que constrói os elencos da maneira que ele acha que é interessante construir. E você vê o Palmeiras sempre organizado em campo, tentando fazer o melhor, tentando buscar. Nem sempre vai conseguir. Outro dia perdeu para o Bahia, aqui mesmo no Allianz Parque, fazendo uma partida do ponto de vista da competição, eu entendo, melhor do que a que fez contra o Red Bull Bragantino. Mas o futebol não tem essa coisa de se você jogar bem, você ganha. Se jogar bem contra esse, vai ganhar daquele. Não funciona assim. E o Palmeiras perdeu naquele dia. Um gol no final foi o gol do Bahia. Agora, no final, foi o gol do Palmeiras. Rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês primeiro do Galvão e amigos. Cara, não tem jeito. Se rendendo ao Palmeiras, se rendendo à campanha que o Palmeiras faz, tanto na Libertadores quanto no Brasileiro. É o Casagrande aí, que é corintiano, tem que se render, teve que se render. Hugo Souza, que foi o convidado do programa. E eu quero falar um pouquinho também aí sobre o Sport Center, cara. Que o André Kifuri fez um comentário aí que eu já vinha falando isso aqui no canal sobre a organização do Palmeiras. Palmeiras luta até o final do jogo. Se tiver 1 minuto, o Palmeiras está tentando fazer gol, está tentando o resultado. Tanto que tem várias vitórias com resultados assim, no finalzinho do jogo. No domingo teve essa virada e você vê que quando o Palmeiras precisa do resultado, ele vai pra cima e não desiste. Claro, isso aí todo mundo já sabe.
mas você não vê o Palmeiras totalmente desorganizado. Não vê, porque, tipo assim, você vai ver um time que precisa da vitória, eles vão pro abafa, né? Eles falam sobre isso, sobre o abafa, e o time vai totalmente desorganizado, só cruza a bola, do jeito que der, chuta. O Palmeiras não. Ele vai lutando até o último minuto e o time permanece organizado, permanece sabendo o que precisa fazer. Então mostra muito a diferença que esse Palmeiras tem para todos os times do Brasil. Não é à toa que o Abel falou que ia usar de pré-temporada o estadual. Não é à toa, a gente está colhendo os frutos agora. Que é um time que está extremamente organizado, bem treinado, bem em todos os sentidos. Bem emocionalmente. Porque mesmo perdendo, não perdeu a cabeça. Estava perdendo para o Bragantino, perdendo a liderança. Não estava encaixando o jogo que eles planejaram. Mas ele conseguiu, dentro da própria partida, se encontrar. Claro que as mudanças, o Luiz, o Thales, mais o Evangelista e o Maurício que entraram, mudou bastante, ajudou demais. Mas o que mais ajuda o Palmeiras hoje, eu acho que é essa organização e essa clareza mental. Pera aí, não tá funcionando, mas também não vamos fazer de qualquer jeito. Vamos tentar. Então, dentro da partida, o time, o elenco, ele consegue entender o que tá dando de errado e vai para cima e consegue as vitórias, né? Graças a Deus, o nosso Palmeiras vem mostrando ao que veio em 2025 e a gente acredita que vai para o Mundial com a liderança no Brasileiro, se Deus quiser, com mais uma gordurinha. Jogo difícil no domingo contra o Flamengo, que não vem num bom momento, mas é um bom time, então a gente também não pode menosprezar. Mas o Palmeiras chega como um favorito, vem jogando melhor, é mais constante, treinador é melhor, para mim o elenco é melhor e sim, o nosso Verdão tá amassando todo mundo. Eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião, se você concorda, se você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, um grande abraço.